Aleluia, glória a Deus. Boa tarde. Hoje eu vou gravar aqui um vídeo, mas não será ao vivo. Eu achei melhor, hoje eu não estou muito bem. Fica Manai, Xalaxinai, tem coisas que nos deixam pensando, né? Mas tudo vai passar. A gente sabe contornar as coisas e Deus vai abrandar o coração aí das pessoas e as pessoas vão ver o quanto elas deixam de serem abençoadas por serem pessoas incrédulas. Então, hoje, com esse meu pensar, eu pedi a Deus uma palavra. E no estudo aqui que eu faço, diz assim: a dúvida aladra das melhores bênçãos de Deus. Então, as pessoas que deixam a dúvida entrar dentro de si, elas estão perdendo de serem abençoadas por Deus. Deus está lá bem pertinho delas, porque são muitas as pessoas incrédulas. E ela deixa de ser abençoada, né? Porque a melhor bênção é a bênção espiritual. Aí muitas vezes as pessoas acham que são as bênçãos materiais, e não são as bênçãos espirituais. Não tem nada melhor do que você estar de consciência limpa consigo mesmo. Você poder botar a cabeça no travesseiro e dormir realmente de fato. Aleluia. Então, eu vou ler aqui o resumo, onde diz assim: observe a expressão em Marcos 11:23, que diz: e não duvidar em seu coração, porque muitas vezes as pessoas passam uma coisa para a gente que na verdade não são. São pessoas incrédulas que perdem bênção, porque dentro do coração dela, lá no âmago, na parte mais íntima daquele ser humano, elas são incrédulas e duvidam de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, não brinque com Jesus. Não soltem graça com as coisas de Deus. Porque você vai lá na frente responder por isso. Amém? Glória a Deus. No versículo acima, encontramos alguns exemplos de como a dúvida e a incredulidade das pessoas, aqui eu estou falando em pessoas, as impedem de receber o que Deus tinha, olha o verbo, o que Deus tinha para elas, não é o que Deus tem. Quando elas passam a ser incrédulas e duvidar, elas já perdem a bênção. Então o verbo é tinha, é passado, elas já perdem a bênção. E em cada um desses casos, Jesus repreendeu essas pessoas por causa da dúvida e da incredulidade. Aleluia, isso aqui não é a missionária Helenice que está dizendo, não, para que as pessoas tenham respeito a Jesus. Tenham respeito à palavra de Jesus. Amém? Porque está um absurdo. Então, eu estou lendo a palavra de Jesus. Então, lá em Mateus, pega a Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí, lá no Salmo 91, aberto com a poeira comendo, na sua casa, achando que ela ali aberta no Salmo 91 vai ser tudo guardado. E tem lá aquele santo de pau, de madeira, achando que ele também vai guardar você. Acorde para Jesus, que é melhor. Viu? Acorde para Jesus, que é melhor. Porque tem hora que você vai botar o santo de tudo que é lado e ele não vai trazer o que você quer. Viu? Lá em Mateus 13:58, se duvidarem, deixe de ser incrédulo, vá na palavra. Lá em Mateus 13:58, Jesus diz: e não fez, que não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deles é quem? Das pessoas, da multidão, das pessoas que se encontravam naquele lugar. Lá em Mateus 14, do 22 ao 31, Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado.
enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho, porque não tem oração melhor do que aquela que a gente faz sozinho, entre nós, Jesus e o Pai, que é Deus. Então, Jesus tinha esse momento com o Pai dele, sozinho. Entretanto, e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Todo vento que vem contrário, ele traz problemas e conflitos. Viu, gente? Todos. Se tiver 3 ou 4 em comunhão, mas o quinto assoprando o contrário, já tem que ter uma posição de fé maior, porque senão se deixa ser levado pelo vento contrário. E despedidas as multidões, subiu ao monte, já li isso aqui. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Porque às vezes nós nos encontramos assim, açoitados de temor, de medo. Então Jesus diz: tende bom ânimo, não temas, eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Pedro disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ali, Pedro, na verdade, entre eles todos, Pedro foi ainda o mais ousado, né? Porque ele disse: és tu, Deus, manda-me ir sobre as águas. Aí, que ele queria uma resposta, na verdade. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, mas ele começou a andar sobre as águas para ir até Jesus. Mas no meio do caminho, que é o que acontece com muitas pessoas, elas estão fortes, fortalecidas, e no meio do caminho elas querem descer ao fundo do poço. Aí, deixa eu ver porque bateu aqui e eu perdi. Aí foi aqui no 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. Mas Pedro teve aquela força, aquela fé, mas depois ele começou a olhar a força do vento e começou a criar o medo, porque o medo ele é criado por nós. Aleluia, ele é alimentado por nós. Preparando, porém,
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Porque ele duvidou das coisas, duvidou que era Jesus que estava entrando sobre as águas, teve a ousadia de ir até Jesus, mas aí, quando ele chegou na metade, ele foi olhando para os lados e tendo medo, né? Se ele continuasse com a ousadia diante de Deus, né? Na confiança que ali era Jesus e que Jesus disse: Venha a mim. Vai chegar uma hora que Jesus vai dizer: Venha a mim, o caminho é esse. Arruma as malas, vai. Só vai quem tem coragem e quem crê que Deus é um Deus das causas impossíveis. Como ali em Brasília, às 10h30 da noite, às 22h30, eu clamei a Jesus por moradia, tive intimidade com Deus e Ele disse: desce em rumo à moradia e esta noite dormirás na tua casa. Só vai quem crê em Deus. Quem não crê vai dizer: como é que eu vou achar uma casa para alugar, saindo daqui 10h30 da noite e ainda entrar nela hoje? Porque foi mais de meia-noite, né? Só vai quem crê. Eu alcancei a bênção porque eu clamei a Jesus, Ele falou e eu obedeci. Lá em Mateus 17:14, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles já não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Nós temos aí muitas críticas que os evangélicos só falam em demônio. Gente, vamos ler a Bíblia, porque essa palavra aqui está na Bíblia. Amém? Quando Jesus expulsou o demônio da criança, está lá em Mateus. Está lá em Mateus, do 17, de 14 e 20. Leiam, gente. Não faça só aquela oração decorada: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Vou ali para a batucada tomar uma cervejinha e dançar. Rebolar. Viu? Acordem. Está na hora. Porque Deus já está bem às portas de cada um de nós. E a sacudida vai ser grande, viu? Vai ser bem grande. Já está começando. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Só não expulsa demônio aqueles que têm a fé pequena, aqueles que é incrédulo e que não crê em Jesus. E não é que só os crentes vê demônio, não, é porque os demônios existem.
Aleluia, Ricamanacha Laxinai. Tá, é bíblico, tá na Bíblia, viu? No lugar de criticar um evangélico, tenha cuidado, tenha muito cuidado onde você está botando o dedinho. Vá lá na Bíblia, ler a Bíblia e praticá-la. E eles respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada nos é impossível quando nós cremos em Deus de verdade. É impossível para você que é incrédulo. Para você que deixa que o ladrão roube as bênçãos que Deus tem para te dar. Aleluia. E não brinca com Jesus, não. Deus está mandando eu dizer, não brinca comigo, não. Porque vai eu tocar em ti e para tu saber que eu sou Deus. Que eu sou o Deus que deu o teu sopro de vida. Que eu sou o Deus que te levantei e eu que sou o Deus que te abate na hora que eu quiser. Aleluia. Como eu não duvido e não sou incrédula, e se eu estiver viva, eu vou ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Talvez a minha boca cale, porque eu não preciso nem falar. Tem coisas que a gente não precisa falar. Lá em Marcos 4,35 diz assim, naquele dia sentados já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava o barco e outros barcos a seguiam. Ora, levando-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus já estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertam e lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Quando nós cremos nos Deus que nós servimos, quando nós não duvidamos, quando nós não somos incrédulos com a palavra de Jesus, quando a gente é temente e obediente ao Deus que nós servimos, nós não temos medo de homem, não temos medo de demônio, não temos medo de macumbeiro, não temos medo de feitiçaria, não temos medo de candomblé, não temos medo de quem bate o bombo, porque quem vai ter que calar diante de mim, de cada aqueles que servem a Senhor, são eles. Eu não tenho nenhum medo. Mas não é porque eu possa com eles, não é porque o Deus que eu sirvo pode. E o Deus que eu sirvo vai colocar assim o dedinho dele. Vai colocar o dedo dele. Para dar uma balançada. E se não se acordar, vai descer muitos, viu? Porque subir para a glória é muito bom. Agora descer e ficar 7 palmos de terra, se desmanchando em lama e pó, e não saber que vai para a glória, aí o negócio pesa, viu? Porque existe o caminho da glória e existe o caminho do inferno. Aleluia. É a verdade tem que ser dita. Eu estou aqui para dizer a verdade, eu não estou aqui para agradar A ou B ou C. Quem quiser assiste o vídeo, quem não quiser só não assistir. Não tá lá, eu não estou lá fazendo nenhuma como eu vejo aí. Entre nesse vídeo que é a melhor pregação, é a melhor pregadora. Não sou nada disso. Eu estou aqui falando o que Deus está mandando eu falar. Porque eu sou de oração. E ontem eu orei muito.
E Jesus me respondeu, é porque são pessoas incrédulas, de pouca fé e que não creem em mim. Elas creem no dinheiro e muitas vezes o dinheiro não chega na mão delas de formas abençoadas, não. Chegam de formas ilícitas. Viu? Deus ainda me mostra isso. Que o dinheiro não vem de forma honesta, vem de forma ilícita. Aleluia, glória a Deus. Nós só recebemos o melhor de Deus se a gente tiver fé. Rikamanai Shalaksinai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por hoje a palavra fica por aqui. A gente fala até onde Jesus manda. Rikamanai Shalaksinai. Então a palavra aqui hoje, a palavra-chave, foi para que a gente não perca as nossas bênçãos, para que a gente não deixe o ladrão nos roubar, que a gente não duvide das coisas de Jesus, que a gente não seja incrédulo, que a gente tenha fé, mantenha a nossa fé no Deus que nos deu vida e nos Deus que fez o céu e a terra e que é dono do ouro e da prata e que Rikamanai Shalaksinai, que a gente respeite Jesus e Deus. Amém? Porque estão dizendo aí que só os crentes que vê Satanás, mas nós estamos estudando e nós sabemos, porque se você estuda, você sabe quando é uma pessoa, quando é a pessoa em si que está agindo e quando é o Satanás que está usando. Amém? Agora eu não vou descer junto com ninguém, não. Quem quiser que desça só. Se quiser ajuda, eu ajudo. Se não vai-te embora com Satanás, teu canto é lá. Porque existe a glória e o inferno. Vá para o inferno. Sei que a glória quem vai sou eu. Porque eu creio em Jesus. Amém? Não estou preocupada, não. Pode até só eu ver esse vídeo. Mas eu estou na autoridade do Divino Espírito Santo. Então está aqui falado, passado o recado. Porque as pessoas só querem ouvirem, só vão para a casa de Jesus buscarem profecias. E tem mais umas. Profecias que elas queiram ouvir, que agrade a elas. Muitas vezes estão dentro da igreja orando pelo marido dos outros. É muita safadeza, viu? Às vezes estão na igreja pedindo uma coisa que não pertence a ela, marido dos outros. Estão dentro da igreja pedindo a Deus para Deus não envergonhar eles, porque estão roubando. Porque mexeram de forma ilícita no que não era deles. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês possam ter entendido o que Deus quis falar, porque não sou eu não sou nada. Eu sou a missionária Lenice, o ser humano. Que choro, que sinto dor, que se você beliscar eu sinto, que se você bater em mim eu sinto. Agora, glória a Deus, meu pai nunca me bateu e nem tampouco meu esposo. E nenhum há de bater. Nenhum há de bater. Eu já tive até gente atrevida, usada pelo demônio, de apontar o dedo para mim, mas só fez apontar. Mas Jesus, esse dedinho que apontou, ele esqueceu que tinha 4 de volta para ele. Então ele vai receber essas 4 respostas. Quando eu falo eu estou falando em pessoas, não importa quem é. Se não é você, não se toque. Se é você, se acorde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.